Em 2018, além de toda a jornada, todos os desafios que eu já tinha com a AME, mal eu podia pensar que estaria iniciando uma nova jornada. Eu tinha feito uma obra na minha casa para que minha casa ficasse totalmente acessível, né? Então fui reformar banheiros, alargar as portas, não ter degrau nenhuma na casa, porque minha casa era de 2 andares, eu tinha que subir e descer todos os dias, né? E como sugestão de solução da arquiteta, nós colocamos um elevador. Cheguei no sábado pela manhã, fui trabalhar atendendo um cliente. Quando eu voltei, almocei e estava eu já subindo pelas escadas, porque o elevador estava posto, mas estava sem as questões de segurança dele, mas já estava a ponto de funcionar. E veio na minha cabeça, falei, cara, eu queria testar, que eu tenho uma motinha que ela é maior, que eu uso para viagens maiores e tal, se ela caberia, né, para mim entrar e sair do elevador com ela também como uma opção. Entrei com ela, vi medida, tudo certo, a porta fechou, eu subi, aproveitei que eu estava lá embaixo, subi de elevador, falei, eu só vou subir, não vou descer. E quando eu fui sair do elevador com a motinha, pensei o seguinte, eu estava dentro, aqui é a porta, eu fui saindo, quando eu estava aqui no meio, eu apertei o botão do elevador descer. O que aconteceu? A cabine desceu, a moto ficou pendurada no concreto, ela não caiu dentro do elevador e nem saía, que ela não tinha tração. E a cabine veio vindo. Falando assim, se vocês entenderam o tempo de um elevador, dura mais ou menos poucos segundos, ou seja, essa parte de cima iria me partir no meio, né? Ia descer a parte de baixo e ficar a parte de cima. Como essa moto é mais robusta, ela segurou um pouco, ela tracionou. Minha esposa estava grávida de 3 meses e eu gritando ela desligou a chave geral. Mas apesar de ter desligado a chave geral da casa, o elevador ainda tinha corrente, então ele ficou tracionando. Nisso deu um estouro, a motinha deu como se fosse um pinote de um cavalo me jogando para cima. Eu fui parar em cima do elevador, mas minhas pernas ficaram presas entre o elevador e o concreto, onde esmaguei as 2 pernas. Então estava na minha casa só eu e minha esposa. Detalhe importante, do meu filho mais velho para essa gravidez, ela já tinha perdido 2 crianças de aborto natural e ela estava nos 3 meses, que foi o mesmo tempo dos outros 2 abortos. E quando ela saiu gritando para a rua pedindo socorro, o elevador que eu tinha colocado era panorâmico e tinha um pessoal fazendo um churrasco de futebol. A área que eu tenho nessa casa é uma área grande, então o outro lote fica mais distante, e eles viram e perceberam que eu estava precisando de ajuda, mesmo sem me escutar, sem entender nada. Eles desceram, minha esposa tinha largado o portão aberto gritando socorro, e entraram dentro da minha casa. Quando eles entraram, nesse momento eu senti uma paz muito grande, acho que a espiritualidade se conectou a mim, e eu comecei a orientá-los, mesmo muito machucado, com muita dor, né, sabendo do problema que isso poderia trazer diante da situação da síndrome da AME. Eu comecei a orientá-los, falando com eles o seguinte: a primeira coisa que eu falei foi, vai lá embaixo e escora esse elevador, ele não pode descer, porque se ele descesse ele ia cortar da minha canela para baixo ali. E como eu estava em obra, tinha aqueles escoramentos, eles escoraram tudo, e eu fiquei numa tranquilidade tão grande naquele momento, que quando eles subiram, a turma que estava em cima, eu pedi para ir lá conferir. Falei, vai lá e confere. Quando eles conferiram, falaram, não, está tudo escorado. Um deles subiu com aquelas alavancas que pedreiro usa, né? E começou a tentar tirar a cabine, né? Levantar a cabine um pouco para tirar a pressão que estava sobre minhas pernas. E eu percebi que, como a alavancagem estava pequena, que já tinha esmagado bem, naquela posição não iria. E eu vi, do lado de dentro caído, eu vi um rapaz que era mais gordinho, assim, tinha um peso maior, e pedi a ele para subir, ao invés de ser com a mão, subir. E à medida que eles foram alavancando para o lado, a cabine foi entortando e eu senti alívio nas pernas. Quando eu senti o alívio, que a cabine já não estava mais fazendo pressão sobre, chega uma pessoa lá em cima com uma segunda ferramenta, que era um martelo gigante, uma marreta, né, melhor dizendo,
E essa pessoa, eu falei, cara, você tem que quebrar o chão agora para tirar minhas pernas, porque se esse elevador descer, acabou. E ele falou, não, cara, mas eu posso acertar suas pernas. Eu falei, minhas pernas já estão muito machucadas, não preocupe com isso, vão procurar a solução, porque esse elevador não pode descer. E eles começaram a quebrar, foi muito engraçado que ele quebrou os dois lados, né, das duas pernas, mas ficou como se fosse um U, né, o meio onde estava a perna, ele não conseguia com essa marreta quebrar, e ele desmaiou. Na hora que ele terminou, ele emocionalmente não aguentou do medo que ele estava de me machucar, mas ele fez essa parte. Atravessa um vizinho meu com as marretinhas, tipo aquela de índio jogar nos filmes de cinema, de metal. E aí eles acabaram de quebrar aonde, né, ficou minha perna, fora os dois vãos que a marreta já tinha quebrado, e conseguiram aliviar. Chegou um outro amigo meu lá em casa, né, que já tinha pedido socorro, ele era do corpo bombeiro, foi fazendo uma tala para que eu ficasse dentro só do elevador, né? Eles não conseguiriam acessar o elevador, porque como essa motinha maior, na hora que ela tombou, ela fechou. Então não passava ninguém na porta do elevador, e eu estava lá dentro sozinho. Mas quando minha perna ficou para dentro, eu já fiquei aliviado, porque se o elevador descer, eu já não tenho mais o perigo de ser amputada aí pelo elevador. E logo em seguida, eles foram desmontando a motinha com ferramentas, aí conseguiram me tirar, chegou já o corpo de bombeiro, o SAMU, e me levaram para o hospital. Eu lembro que no caminho do hospital, eu lembrei dentro da ambulância que eu tenho um cliente que é um grande amigo, que é o Dr. Bernardes, Rodrigo Bernardes, e liguei para ele. A minha esposa ligou para ele, ele não atendeu, eu falei, liga na fazenda, que sábado ele costuma estar na fazenda. Ligou, ele atendeu, ele me encaminhou para o Hospital Madre Teresa. Eu fui para o hospital, eu lembro que eu cheguei lá, minha mulher muito comovida com aquilo tudo, como a gente já tinha perdido 2 crianças, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro meu sogro. Falei, ó, vem buscar sua filha porque ela precisa ir pro hospital, que eu não queria perder o 3º bebê. Isso tudo no estado que eu tava, né? Com AME, com as pernas extremamente esmagadas, com uma dor absurda. Eu mantive uma paz de espírito muito grande naqueles momentos, porque eu lembrei disso. Eu fiquei no hospital com a minha irmã, fui para a cabine de raio-x, de tomografia e tal. E o primeiro a aparecer foi, cara, tá muito ferrado, o negócio é muito sério e tal, vamos precisar de um especialista, aqui no plantão aqui não vai ser possível, mas esse cliente, amigo médico, já tinha startado um especialista que chegou lá no hospital, e essa pessoa foi mais ou menos 1h30, 1h40 depois, me levou para a mesma sala, inclusive. Eu lembro que eu passava uma dor absurda, eles mexendo nas minhas pernas, né, muito esmagada, muito machucada, e ao ele fazer os exames, ele me chamou na sala ao lado, só eu e ele, e falou assim, cara, você tá pronto? E eu pensei, né, agora vai ser, ele falou assim, impressionante, se você suportar a dor até segunda-feira, porque eu tinha 2 saídas, eles tentarem me dar mais remédios para dor e imobilizar, e talvez eu teria que estender a cirurgia, ou eu suportar isso um pouco mais e ter a cirurgia mais rápido. Tecnicamente eu não sei explicar porquê. E aí eu falei, cara, eu vou suportar. E aí eu fiquei na UTI de sábado até segunda pela manhã. E eu lembro que eles mexiam no meu pé assim, minha esposa pegava meu pé e mexia pequenos centímetros, e vinha uma voz na minha cabeça muito forte falando, não confunda dor com incômodo, não confunda dor com incômodo. E eu lembro que eu desci na segunda-feira para a sala cirúrgica, e a enfermeira faz o checklist de perguntas, né? E ela falou assim, você tem alergia de quê? Eu falei, até hoje só de elevador. E aí a turma começou a rir, né? E deu uma comoção na sala de cirurgia muito grande, né? Porque era uma cirurgia muito séria. Passei pela cirurgia, acordei logo depois. Eu lembro quando eu estava no quarto que o médico foi lá, ele falou assim, cara, como é que você deu conta de pensar naquilo naquele momento, num momento tão delicado da sua vida? Eu fui contar aquela história da AME, que, né, eu tinha uma doença degenerativa, muscular, e aí ele foi me explicar, ele falou, pela gravidade da sua cirurgia, você vai ficar aí uns 6 meses, cara, deitado, com ferragem nas pernas e tal, para você poder recuperar. E eu falei para ele, cara, isso não é uma opção, porque se eu ficar 6 meses deitado, provavelmente eu vou atrofiar demais e a AME vai me comer vivo aí, e eu vou
debilitar muito, né? E aí, que aconteceu? Ele, nesse momento, entendeu a minha dor, e aí vale para o plano, né, de negócios, de profissional. Ó, você vê, ele era um médico que nunca tinha me visto, me viu na sala de cirurgia, quando eu contei uma piada lá, quando eu brinquei, foi me acolher, entendeu a minha dor, entendeu o meu momento, né? E começou a me propor soluções. Por exemplo, a primeira delas, tinha colocado o gesso, aquele gesso comum, pesado. Vocês imaginam vocês, né, quem estiver vendo o canal aí, com um gesso comum já sente um peso. Para eu que tenho atrofia muscular, 100 vezes mais. E ele falou, cara, eu cheguei dos Estados Unidos agora, né, estava estudando lá, fazendo várias experiências lá, e lá tem um gesso que é bem mais fino, bem mais leve, e que tem a mesma tração aí desse outro, mas o hospital não fornece. Se eu te indicar onde você compra, cara, eu pedi meu pai estava comigo no hospital na hora, meu pai foi lá, comprou, ele esperou, olha o que é o profissional, né? Entender a dor do outro, tanto que isso é importante. Ele mesmo, no quarto, tirou o gesso antigo, ele mesmo fez o gesso lá na hora, buscando, as enfermeiras buscaram, né, bacia de água e tal, formatou ele na minha pele, na minha perna, tudo de novo, né? Eu tinha acabado de fazer a cirurgia, e nesse momento eu já senti um alívio gigante do peso. Então, esse foi um ponto que me marcou muito. Além disso, depois eu fiquei uma semana no hospital, aconteceu um outro fato, aconteceram vários fatos, na verdade. Um deles é o seguinte, né? A gente não dá valor devido nos profissionais da saúde, né? E ao viver tanto tempo dentro do hospital, eu fiquei pensando, a maioria das pessoas que cuidavam de mim eram mulheres, né? Em sua maioria casadas, mães de família. E eu, por ser homem, né, e por precisar de cuidado, estou com as duas pernas feita a cirurgia, eu não conseguia ir no banheiro, não conseguia andar. Então, elas me carregavam, elas me ajudavam a usar o vaso sanitário, elas me limpavam, elas me davam banho. E tudo isso me marcou muito, assim, daquelas mulheres estarem ali, né, mães de família, e cuidando da gente e sobrepondo tudo ali para poder te acolher. Né? E as meninas no alto, alto astral, que me ajudou demais durante esse período também. Um outro fato que aconteceu, que me marcou muito, um cliente, pra você ver, a gente se conhece há anos, me ligou, falou, cara, eu quero ficar uma noite com você no hospital. Eu falei, cara, mas minha família tá aqui, né? Sim, a gente é amigo, mas não tem uma intimidade. Ele falou, não, eu quero ficar. E esse cara foi para lá e me levou no banheiro, e me deu banho, me colocou na cama. Ele é forte, assim, malhadão, é o Leônidas da Cislock. E aí ele, na hora que eu estava deitado lá, eu não esqueço disso, ele chegou, me deu um beijo na testa e falou assim, você é muito importante para mim. E aquele momento me marcou demais, aquele carinho, me deu muita força, né? Então também chama a atenção do tanto que a gente às vezes pode fazer pelo outro, e deixa passar batido quando o outro está com necessidade. Ele não tem noção, apesar de eu já ter falado isso para ele algumas vezes, o tanto que foi importante aquilo para me dar força para vencer esse momento. Logo quando eu saí da cirurgia, nos 2 dias que eu estava no quarto, eu fiz um vídeo para todos os meus clientes, porque ninguém sabia, né, o que tinha acontecido comigo, falando com eles, falei, cara, durante, né, N anos aí eu viajei, eu rodava muitos 1000 quilômetros por mês e sempre fui até vocês, mas nesse momento expliquei o que tinha acontecido, eu preciso que vocês venham até a mim a partir de agora. E aí eu estava vivendo um momento complexo da minha vida, porque foi o primeiro momento que eu estava sozinho, eu não tinha sócio mais na empresa. A minha esposa grávida, ela grávida não podia me ajudar fisicamente igual me ajuda na rotina do dia a dia. O medo, né, dos clientes não interpretar aquilo de forma, lembrando que a princípio ia ser longo prazo, de eu não estar tão presente, então eu vivi a tempestade perfeita da minha vida, no sentido de passar por todos os traumas que eu tinha medo, né, da empresa perder track record, da minha recuperação com a AME, da minha situação dentro de casa de poder perder outra criança e não ter um apoio do jeito que eu precisava, além da minha limitação física agora, daquele momento. Então fui vivendo tudo isso. E aí eu cheguei em casa, eu lembro que foi uma sexta-feira de carnaval. E na quarta-feira de cinza, eu falei assim com minha esposa, põe um pijaminha mais bonito aí, que eu vou trabalhar. Ela falou, meu filho, mas você vai trabalhar como? Eu falei, não, eu vou trabalhar. Ela
falou, mas você não anda direito, nem sem esse monte de ferro na perna, gesso e tal, como é que você vai fazer? Eu falei, deixa comigo. Fiz um vídeo de novo, falo com todo mundo que estava abrindo os atendimentos, comecei a atender todo mundo, naquela época lembrando que videoconferência não era tão comum igual é hoje, e comecei a tocar e acreditar naquilo de novo, e esse médico de novo foi um cara muito importante, ele falou, eu não vou deixar você voltar no hospital para você se cuidar, eu vou na sua casa te atender lá. E ele foi na minha casa constantemente, ele refazia os curativos, ele me ajudava, me examinava, me dava muita força. A única vez que ele não foi na minha casa foi de que a mãe dele teve um AVC. Aquilo também me deu muita força, eu tive uma fisioterapeuta, a Ana, que me cuidou muito de perto nessa época, o enfermeiro, e aí essa união de forças, né, que foi me dando segurança, eu fui recuperando o ambiente dentro da minha casa também, e foi muito legal que nessa semana que passou o carnaval, meu filho na época mais velho tinha 7 anos, hoje ele tem 11. Ele chegou com um colchão lá no quarto, colchão que pôr no chão. Falei, filho, mas o que foi? Falei, pai, 7 anos, sem a gente falar nada. Falei, pai, minha mãe está grávida, ela não pode te ajudar muito. O senhor está desse jeito, eu vou cuidar do senhor. E ele buscava e levava água, comida, pegava meu notebook, colocava para carregar, ficava comigo, a gente assistia filmes, seriados, essas coisas. Tirando me carregar da cama e me colocar na cadeira de banho, o resto, ele limpava minha bunda, ele me dava banho, eu fazia xixi no marreca, eu levava no vaso, jogava, dava descarga. Cuidou de mim de uma forma impressionante. E aí eu fui evoluindo e fui acreditando naquilo e fui fazendo tudo que eu podia fazer para melhorar. Quando deu 28 dias, lembra? Eu ia ficar 6 meses de cama. Quando deu 28 dias, eu chamei esse médico e falei, cara, eu preciso ficar em pé. Ele falou, você é doido, cara. Fez a cirurgia, eu falei, cara, se eu não conseguir vencer isso, a AME vai me vencer. E aí, ele falou, cara, vamos junto então. E ele me deu força, eu fiquei assim, pequenos segundos, né, em pé ali com o andador. Depois, no outro dia, um pouco mais de segundos. Já no terceiro dia, eu fiquei em pé, consegui ficar mais tempo. No quarto dia, eu dei um passo, sei lá, no quinto, sétimo dia, eu já estava indo e voltando no meu quarto de andador. E esse mesmo filho pegou o colchão e falou, pai, eu te conheço, agora você vai melhorar, e voltou para o quarto dele. Então isso foi uma coisa que me marcou demais também na minha vida, para a gente entender o tanto de coisa boa que tem dentro de momentos que parecem ser o fim do mundo, parece ser um desastre total, né? Então assim, teve as enfermeiras, teve o cliente, teve minha família, teve meu filho, teve o médico, a fisioterapeuta, o Oscar enfermeiro. Então assim, teve um monte de situações que conjugaram ali, que vieram me ajudar. E nesse intervalo, desses dias que eu comecei a recuperar de novo, vários clientes foram à minha casa. Eu fazia reunião até meia-noite, modo manhã, de terno e gravata ou de pijama, fisioterapeuta fazendo fisioterapia, e ali naquele ambiente eu estava reformando minha casa, poeira, bagunça e tal, e eu fui fazendo tudo que precisava ser feito. Eu vendi 2 empresas nesse mesmo período, né? Eu lembro que uma das pessoas, um dos investidores compraram essa empresa, me conhece até hoje, a gente tem relacionamento, e ele fala comigo, se eu estou medo de você, eu falei, por quê? Você deitado, você me vendeu uma empresa, você andando então em pé, o que você faz comigo, né? E ele brinca muito isso comigo. E com 40 dias eu estava dentro do meu escritório de cadeira de rodas, com 45 dias eu estava dirigindo novamente. E eu lembro desses 40 dias que eu estava no escritório, quando eu voltei a trabalhar no escritório, esse médico ia lá no meu escritório, me deitava na mesa de reunião, me examinava lá. E teve um dia que eu saí de cadeira de roda, eu estava na reunião com um cliente de agronegócio, são 5 sócios, então a sala estava cheia. Eu saí com o médico, ele me olhou e eu voltei andando. Foi o primeiro dia que eu andei só segurando em alguém com a mão no bolso, sem andador, sem nada. E todo mundo começou a chorar, e eu também, e foi muito marcante tudo isso, né? Então, tanto que a gente também, dentro dos momentos de aflições, desafios, a gente tem que aproveitar esses momentos para ver tudo de bom que tem dentro disso, e que o universo, quando a gente faz a nossa parte, faz com amor e faz com carinho, né, conspira muito a favor. Na minha festa de 20 anos agora da Assis, eu convidei esse médico e fiz uma homenagem para ele lá na frente de todo mundo, para demonstrar o que um profissional deveria ser, como todos nós devemos ser, como lição de vida e de aprendizado. Então esse foi o momento que eu vi na minha vida, que eu guardo vários pontos,
e que de tudo eu sou muito grato a Deus, né? Muito grato à espiritualidade, muito grato a todos aqueles que me ajudaram por vencer esse momento. E o que fica de fechamento disso tudo? Quando você passa a tempestade perfeita, que o mundo, que, né, as pessoas costumam achar que Deus não está olhando, seja o que for, parece que é ruim, né? Se a gente tiver força, fé, né, e persistência, e acreditar, né, que tudo é maior e que aquilo é só um momento, não é o todo, depois disso, é poucas coisas nessa vida que me derrubam. Vai ter que acontecer algo muito, muito sério para que eu volte a ficar, porque eu aprendi a ser mais forte e tirei disso várias lições e vários aprendizados, e hoje sou muito grato a tudo isso que aconteceu, porque me deixou uma pessoa mais feliz, saber dar mais valor ao presente, às pessoas que amam, reconhecer o esforço de outras pessoas. Então foi um aprendizado gigante que eu, né, levei de tudo isso que eu passei, que a princípio parecia ser muito ruim. Pessoal, para vocês que estão chegando aqui agora, não esqueça de assinar o canal, ativar o sininho, me seguir nas outras redes sociais e até breve com mais histórias aí de vida, de profissional e de gratidão por tudo que acontece a nós.